Olá, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje será sobre os planos econômicos, tá? Do plano cruzado ao plano real. Então vamos lá. O primeiro plano que nós vamos ver aqui, tá? É o plano cruzado. Então, esse foi o primeiro plano que foi colocado em prática após os períodos militares, né? Nesse período, para vocês terem uma ideia, a nossa moeda, o cruzado, tá bom? Ela valia em torno, se você prestar atenção ali, que ela tinha uma taxa de câmbio de, por exemplo, o dólar valia em torno de 13,84 cruzados, né? E 20,58 cruzados, uma libra, né? Então, assim, a nossa moeda nesse período era uma moeda muito desvalorizada. Então, assim, você tem uma ideia, nesse período, vamos falar que primeiramente só no período do nosso então presidente José Sarney, nesse período a inflação era assim uma questão astronômica. De um dia para o outro, o produto sofria uma inflação o tempo todo, havia uma remarcação de preços. Então a gente não conseguia acompanhar o nosso salário, não conseguia acompanhar o preço dos produtos. Então, por exemplo, nesse período, os seus avós ou seus pais recebiam o seu salário, já corriam para o mercado comprar comida, porque se deixasse de um dia para o outro, o produto seria remarcado, ficaria mais caro e o dinheiro muitas vezes não ia dar, né? E também o que acontecia muito era em relação à produção, né? A produção das mercadorias, vamos dizer assim, era muito limitado também nesse período, né? Porque o custo era muito alto, era sempre a remarcação, sempre tinha alteração, e o Brasil ainda não era autossuficiente em petróleo, então ele dependia muito da importação dessa matéria-prima, né? Mas veja só, as principais medidas que teve no plano, né, no caso, contidas no plano, eram, no caso aqui, congelamento de preços e bens e serviços. Então houve um congelamento de preço, era tudo tabelado, né? Como eu falei, a questão da taxa de câmbio, aqui a alteração da unidade do sistema unitário, por exemplo, a gente tinha o cruzado, né? Então, assim, era cruzeiro e virou cruzado, né? E o congelamento dos salários, né, no caso, de seu valor dos últimos 6 meses e do salário mínimo, que é de 804 cruzados. E era igual aproximadamente em torno de 67 dólares. Então, o salário mínimo chegava a 100 dólares. As medidas iniciais, olha só que interessante. A substituição da moeda, como eu falei, do cruzeiro para o cruzado, e o corte dos 3 zeros. Por exemplo, a gente tinha 1.000 cruzeiros, ele se tornou um cruzado. Foram cortados 3 zeros, entende? Então, assim, foi uma forma, porque o valor ficava muito alto. Vocês vão ver aqui o preço de alguns produtos, só para vocês terem uma ideia como que era antes. Você pagava, por exemplo, você vai ver mais para frente aqui, 29 mil cruzeiros, uma caixa de leite, né? Então, assim, eles cortaram o zero para ficar mais fácil. Como foi falado, congelamento de preços, tinha tabela, os fiscais do Sarney. O que eram os fiscais do Sarney? Eram pessoas que saíam nos mercados fiscalizando o preço dos produtos para poder ver se está tendo aumento. Se tivesse aumento, eles fechavam o estabelecimento. O povo não deixava o aumento dos preços. E também a questão aqui da antecipação dos reajustes, né, salariais, unificando a época dos dissídios, inclusive com antecipação dos 33% do salário mínimo.
Plano Collor. O Plano Collor, ele veio com um plano, né, no mandato, ele começou o mandato dele em 1990. E primeiro dia de mandato dele, ele já colocou em prática o plano. Ele é conhecido como Plano Brasil Novo, mas na realidade ficou muito conhecido como Plano Collor, né? Então, assim, nesse período, ele, assim, um dia após, que nem fala ali, de assumir a presidência, ele combinava com a liberação fiscal e financeira com medidas radicais para a estabilização da inflação. Nesse período, ele confiscou o dinheiro de todo mundo da poupança e limitou os saques para 50 mil cruzeiros. Agora, cruzeiros, se eu não me engano, agora é cruzados, né? Cruzados. Então, o que acontece? Tanto é que, por exemplo, a gente está vendo aqui a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, que ela que foi a ministra da Economia nesse período. E ela que no dia seguinte falou o plano do governo. Já no dia seguinte do mandato do presidente, ele já decretou e confiscou o dinheiro de todo mundo. Olha só, como eu falei aqui, ó, 80% de todos os depósitos overnight é uma aplicação que existia de um dia para o outro, que a gente deixava o dinheiro aplicado, né? Então, o que acontecia? De todos os depósitos overnight, das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excediam 50 mil cruzados novos. Então, o que acontece? Acima de 50 mil foi... no caso, não tinha como sacar. Você sacava o limite de 50 mil cruzados novos. E foi congelado por 18 meses isso, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente à taxa de inflação mais 6% ao ano. Daí, nesse período do cruzado novo, houve uma troca da moeda para cruzeiro. Isso, tá? Então, por exemplo, não era mais cruzado novo e sim cruzeiro. Daí foi aí criado a IOF, foi congelado preços e salários sendo determinado pelo governo e posteriormente ajustes, né, que eram baseados na inflação esperada. Foi eliminado vários incentivos fiscais em relação à importação, exportação, agricultura, nas regiões que tinham esse incentivo, a região norte, nordeste, indústria de computadores. E além disso foram criados impostos, né, sobre grandes fortunas. Então ele estava tentando fazer uma forma de tentar, teoricamente, né, vamos dizer assim, arrecadar um dinheiro para poder injetar na economia. Isso teoricamente, não é? Aumentou preço de serviços públicos como gás, energia elétrica, serviços postais e aí por diante, né? Liberação do câmbio e várias medidas para promover uma gradual abertura da economia brasileira em relação à concorrência externa. Então ele estava fazendo com que ele abriu o mercado externo, que até então no Brasil nesse período ele não era aberto para o mercado externo, principalmente importação. E também ele buscou a extinção de vários institutos governamentais e anúncio de isenção do governo de demitir cerca de 360 mil funcionários públicos e redução, daí no caso aqui foi uma redução de 300 milhões em gastos administrativos, né? Daí veio o segundo plano Collor, que daí foi em janeiro de 91. Então ele teve novos congelamentos de preço e a substituição da taxa do overnight, né? No caso, com novas ferramentas fiscais que no seu cálculo de taxas de produção antecipava papéis privados e federais. Então, no caso, quando ele fala aqui, o plano conseguiu produzir apenas um curto prazo de queda na inflação, que retornou a subir novamente em maio de 91. Esse aqui, no caso, o plano Marcílio, esse Marcílio foi o substituto no caso da Zélia Cardoso de Mello. Ele foi o
ministro da Economia posterior a Ellen, né? Ela saiu para ele entrar. Então, assim, ele foi mais gradual, no caso, nesse processo, né, da economia. Então, veja só, o Plano Marcílio foi considerado mais gradual do que os seus antecessores, no caso, Zélia Cardoso de Mello, utilizando uma combinação de altas taxas de juros e uma política fiscal restritiva. Ao mesmo tempo, os preços foram liberados e um empréstimo de 2 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional para garantir as reservas internas. Então, quer dizer que ainda nesse tempo fizeram um empréstimo para poder ter uma reserva interna. Então, assim, ele foi o que, no caso, veio em seguida, repetindo, né? Em seguida a Zélia Cardoso de Mello. Daí veio o Plano Real. O Plano Real, vocês vão ver aqui que já veio no período do Itamar Franco. O Collor, ele sofreu o processo de impeachment, não é isso? Claro que quando estava sofrendo o processo de impeachment, ele renunciou ao cargo de presidente, e quem substituiu foi o vice dele, Itamar Franco. E o Itamar Franco, ele, quando assumiu, ele trouxe para junto dele, para o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso veio com uma equipe econômica, né, para estar implantando uma nova moeda. Só que essa implantação, no caso do real, foi uma estratégia em 3 etapas, vamos dizer assim. Primeiramente, ele criou uma unidade real de valor, ele criou um valor para cálculo. Então, você pegava um valor do dinheiro que se tinha em mão e fazia um cálculo que tinha uma taxa que você faria uma conversão, e essa conversão era o famoso URV, entende? Era uma política para tentar a redução o controle da hiperinflação e, consequentemente, buscar a redução da inflação. Você tem uma ideia, em junho, até o mês de junho de 94, a taxa mensal da inflação era 46,58%. Sendo que, se você fizesse um paralelo com a URV, que é, no caso, a unidade real de valor, ele dava em média 3%. Então, quer dizer, a primeira etapa do plano foi essa unidade real de valor, né? Vamos lá. Então, daí o que aconteceu? Nessa primeira etapa, né? Foi buscar uma questão de você ter, por exemplo, ele buscar ensinar, tentar tirar a cultura da população da inflação. Então, quer dizer, ele fez isso porque se colocasse a moeda no entendimento, no caso do ministro da Fazenda, até então, Fernando Henrique Cardoso, até ele, vamos dizer assim, para surtir um efeito melhor, tinha que ter uma reeducação da população em relação às inflações que tinham. Quer dizer, já estava embutido muito a questão da população de comprar, de fazer reserva, de poder guardar, porque vai subir. Então o pessoal tinha o costume de fazer, por exemplo, rancho em casa, estoque em casa, porque ia subir no mês seguinte. Então, quer dizer, ele tinha que tentar colocar uma nova educação, né? Então, veja só, vamos lá. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu vou apresentar o resumo do plano aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Na sua direita está vendo ali uma propaganda de um encarte de um supermercado real. O leite 29.900, uma caixa de bombom 99.000. Entende? Então, quer dizer, era uma coisa muito absurda. Então, era difícil. Tanto é que depois, quando foi cortado o zero, né? O que acontecia? Ficava 99, 29, 90, aí por diante.
Então, o resumo do plano. O Plano Real foi um programa definitivo de combate à hiperinflação, implantado em 3 etapas, como eu falei para vocês. Primeiro deles, o período de equilíbrio das contas públicas, com redução de despesas e aumento de receitas. Êxito, no caso, teria ocorrido nos anos de 93 e 94. A criação do RV, para preservar o poder de compra da massa salarial, evitando medidas de choque, como confisco de poupança e queda de contratos. E o terceiro seria o lançamento do padrão monetário, né, de nome real, utilizado até os dias atuais. Inclusive, foi lançado o real exatamente na Copa de 1994, que foi nos Estados Unidos. É incrível, eles procuraram trabalhar em cima disso também, né? Um momento festivo, né? E no caso, as principais medidas, o Programa Brasileiro de Estabilidade Econômica seguiu as seguintes linhas mestras, com efeito sinérgico. No caso aqui, a desindexação da economia, quer dizer que a medida adotada foi ajuste e reajuste de preços e valores passaram a ser anualizados e obedeceram às planilhas de custo de produção. Antigamente era todo mês, todo dia havia isso. Agora não. Agora é uma vez por ano. Então ele tinha que sofrer isso. A justificativa deles o que era? Era justamente para que isso não criasse uma inflação, né? Quer dizer, então isso aí, e muitas vezes aquele produto ele oscila, mas às vezes ele vai até uma certa altura e volta. Então na sua média não tem por que ficar tendo aumento o tempo todo, né? E questão das privatizações, né? Ele questão da privatização, existiam algumas áreas que não era interessante para o governo, porque ele tinha que criar um lastro, né? Injetar dinheiro, sendo que isso poderia acarretar a inflação. Então, o que era mais interessante? Ao invés de eu pesar a máquina pública, ter que buscar dinheiro para investir ali, e eu vou privatizar, eu vou vender para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem da onde conseguir recursos para trabalhar nessa área, né? E assim, a questão do equilíbrio fiscal. Então, assim, ele viu também a questão de nesse período existia muitas, por exemplo, 100 autarquias, 40 fundações, 20 empresas públicas. Então ele pensou, vamos procurar privatizar, porque aí também tem a questão dos funcionários públicos, a questão que a gente pode enxugar a questão do funcionalismo público do governo, né? Por exemplo, a Embratel, que hoje pertence à Claro, era uma empresa pública e era uma estatal. Então o que acontecia? Ele tinha funcionários públicos ali que eles precisavam pagar seu salário, né? Então eles viram que precisaria privatizar essas áreas também, né? Então assim, eles queriam procurar o máximo possível de deixar o governo livre de algumas áreas que eles não achavam interessante o governo ficar segurando, que antigamente a telefonia estava na mão do governo. Até vocês podem perguntar para seus pais, seus avós, que antigamente a linha telefônica, por exemplo, valia dinheiro, trocavam por carro, por terreno, uma linha telefônica, um telefone fixo, né? E, por exemplo, aqui ele colocou também, por exemplo, quando entrou, ele está colocando aqui o contingenciamento, né? Medida adotada, a manutenção do câmbio artificialmente valorizado. Quando entrou o real, para vocês terem uma ideia, R$1 valia 90 cents americanos. O real valia mais que a moeda americana. Então, assim, ele tem como justificativa, com o efeito da valorização do real, esperava-se um aumento das importações com aumento da oferta de produtos e aperfeiçoamento da indústria nacional via concorrência com produtos estrangeiros. Quer dizer, eles quiseram fazer isso para tentar trazer mercadoria, investir na economia brasileira, para tentar trazer equipamentos e tal, para poder a indústria brasileira ter poder, para poder haver uma mudança
na infraestrutura das indústrias brasileiras, né? E no caso aqui também as políticas monetárias restritivas, medida adotada, aumento da taxa básica de juros e da taxa de depósito compulsório dos bancos. E a justificativa seria a taxa de juros deve inicialmente dois propósitos: financiar os gastos públicos excedentes até que se atingisse equilíbrio fiscal e reduzir a pressão por financiamentos, considerados agentes inflacionários. Então é uma questão mais envolvendo os bancos, né? E aqui vocês estão vendo uma amostra aqui embaixo, por exemplo, quando entrou o real. Você vê de maio de 93 a junho de 94 a média da inflação ali, né? O junho acabou 46,58, mas se você fizer uma média aí, dá uma média de uns 37, 38% ao mês, sendo que em julho de 94 em diante, você vê que ficou uma média de 6, 5, 1,5, 1,8, 3,27% ao mês. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o real ali no primeiro parágrafo ele fala o seguinte: o efeito regulador do plano real foi imediato e muito positivo em seu propósito. A inflação calculada sobre a RV nos meses de sua vigência, abril a junho, ficou em torno de 3%, enquanto a inflação em cruzeiros reais foi cerca de 190%. Até o início da circulação do real, em 1º de julho de 94, a inflação acumulada foi de 763,12% no ano e 5.153,5% nos últimos 12 meses. Então pense, em um ano deu mais de 5.000%. Então assim você vê a discrepância de um período para outro. Aqui também novamente está mostrando, né, o que foi falado ali, né, a respeito da planilha, né, que mostra o desenrolar, o efeito do plano real sobre a inflação. Então você vê claramente o seu lado esquerdo até junho de 94 como que era a inflação, depois de julho em diante como que era a inflação. E o plano real passou por 3 fases de crises mundiais: a crise do México em 95, a crise asiática que foi em 97 e 98 e a crise da Rússia em 98, que foram os principais. Aí teve também uma crise na Argentina, teve uma outra em 2001, né? Também teve outra. Então assim, mas passou, né? Mas assim, o que acontecia? Pelo Brasil, por causa que o Brasil é um país emergente, isso fez com que toda vez que tinha uma crise, o pessoal ficasse com um pezinho atrás em relação ao Brasil, né? Mas o Brasil hoje, querendo ou não, ele tem uma certa credibilidade, né? E por fim esse aqui, né? Os efeitos em longo prazo. Os efeitos em longo prazo esperado à época do lançamento do plano real foram manutenção das baixas taxas inflacionárias e referências reais de valores, aumento do poder aquisitivo das famílias brasileiras. Para vocês terem uma ideia, nesse período a miséria abaixou em torno, que é considerado o povo que é abaixo da linha de miséria, da miséria para baixo, diminuiu em torno de 17 a 18%. Aumento do poder aquisitivo das famílias brasileiras, modernização do parque industrial brasileiro e crescimento econômico com geração de empregos. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe vocês e qualquer coisa a gente conversa durante as próximas aulas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.